Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Hoje, segundo domingo da Quaresma, é o domingo da Transfiguração. Podemos dizer que hoje é também uma epifania, a terceira epifania do Senhor, não é? Primeira foi aquela dos magos, a segunda, o batismo do Senhor, e hoje a transfiguração do Senhor. Nós queremos, com alegria, acolher você, dizer que hoje é o dia, por excelência do católico, de participar da Santa Missa, e todos os cristãos, irem às suas igrejas, manifestarem ao Senhor a sua gratidão, o seu louvor, a sua confiança, renovar a sua fé, a sua esperança e também renovar as forças para continuar proclamando Jesus como Rei e Senhor das nossas vidas. Nós queremos abrir o nosso coração para escutar a palavra de Deus, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, mande para os seus amigos, seus familiares, essa mensagem do dia de hoje, Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, nas letrinhas vermelhas, e também deixe o seu like, E seus comentários, ok? Vamos escutar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, os versículos de 1 a 9. Mateus 17, de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que maravilha essa palavra que a Igreja nos traz para refletir neste segundo domingo da Quaresma. A transfiguração do Senhor. Jesus que sobe a uma alta montanha para se transfigurar diante dos seus discípulos. Subir a montanha, subir a uma alta montanha, significa na Bíblia ir ao encontro de Deus, aproximar-se de Deus.
Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele queria sempre ter este contato com o seu Pai, o Pai do céu. E ali, então, eles subiram aquele monte, se colocaram ali em oração, e na oração é que há a manifestação da presença de Deus. É quando nós nos aproximamos do Senhor que nós somos transfigurados. Transfigurado significa mudança de figura, não é? Mudança de aparência. Até mesmo a nossa aparência externa, ela se transforma quando nós nos colocamos na presença do Senhor em oração. E ali, irmãos, faz com que nós nos sintamos outras pessoas, não mais criaturas, mas sim nos parecemos e nós nos sentimos como filhos de Deus, assim como o próprio Jesus o fez e é o Filho muito amado. Então Jesus estava com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E veja a importância, desta unidade, desta união, desta reunião, de estar em oração com mais pessoas. Claro que é muito importante nós termos a nossa vida de oração pessoal, particular, mas como também é importante nós orarmos, estarmos unidos e reunidos em comunidade. Veja que ali, quando eles se juntaram em oração, também se juntou a eles Moisés e Elias, que representavam então a lei e os profetas. Moisés, a lei, Elias, os profetas, as profecias. Moisés, a obediência, e Elias, a fé e a confiança. E Jesus, então, se transfigura. Jesus se transfigura. Eles passaram a ver Jesus glorioso. Passaram a ver Jesus como alguém diferente, alguém especial. O rosto de Jesus estava brilhante como o sol, como a luz, não é? Então, estar na presença de Jesus nos faz também sentir esse desejo de mudança, esse desejo de permanecer na presença do Senhor, esse desejo, esse êxtase de estarmos juntos de Deus, de estarmos em oração, o desejo de nos abandonar inteiramente a Ele. Até como diz Pedro: Senhor, se queres, irei construir aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Veja que ele nem se preocupou com os discípulos que estavam aí, com ele, com João e com Tiago. Bastava estar ali, o Senhor, juntamente com Moisés e Elias, estando ali, ele se contentava até mesmo permanecerem ao relento. Quer que nós construamos 3 tendas? É muito bom estarmos aqui. O Senhor, Pedro falava para Jesus. Estava ainda Pedro falando, quando veio uma nuvem luminosa, e uma voz que dizia: eis o meu filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu agrado. Escutai-o. Olha, quando ele falou isso, quando o Pai disse, com as palavras do Pai, os discípulos então o que fizeram? Caíram com a face por terra, tiveram medo. Tiveram medo
Como? Ficaram assustados, talvez ficaram assim, de certa forma perturbados. Nossa, é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que veio para nos salvar, é aquele que veio para salvar o mundo. Nós estamos na companhia do Salvador do mundo. Nós somos seguidores dele, nós somos chamados a continuarmos a obra dele. Então Jesus se aproximou deles e tocou-os e disse-lhes: levantai-vos e não temais. Pensa, aquele toque do Senhor foi um toque de poder, um toque de unção que os levantou. E quando eles levantaram os olhos, já não viram mais Moisés e Elias, viram apenas Jesus. Apenas no sentido bom, né? Apenas Jesus. A lei e os profetas estavam também com Jesus. Ele veio para aperfeiçoar. E ele veio para trazer a boa nova. E ele disse, né? Vocês se levantem, não tenham medo. Não contem a ninguém o que vocês viram antes que o Filho do Homem ressuscite. Ao descer do monte, Jesus disse isso para eles. Não contem a ninguém o que vocês viram antes que o Filho do Homem ressuscite. Foi uma linda experiência que aqueles homens tiveram. Ao descer da montanha, Jesus não queria que eles ficassem lá nas tendas, mas que eles descessem, para continuarem acompanhando-o, para que pudessem ser testemunhas dele. Então, fez essa recomendação. Com essa experiência que vocês tiveram nesse dia, vocês viram a glória de Deus, vocês viram que eu sou o enviado do Pai, vocês viram que o Pai, Ele entregou a mim a missão de salvar, mas que eu irei morrer e que após a minha morte, após a minha ressurreição, quando estiver ascendido ao céu, vós continuareis a anunciar-me. Aí vocês poderão manifestar esta experiência do encontro pessoal com o céu. E é isso, irmãos, que nós precisamos também. Como cada vez que nós oramos, cada vez que nós vamos à Santa Missa, cada vez que nós recebemos a Santa Eucaristia, nós somos também transfigurados. A luz de Deus entra dentro de nós para poder também resplandecer externamente. E é isso que o mundo precisa conhecer e experimentar a transfiguração, experimentar o céu. Hoje o mundo tem experimentado trevas, o mundo tem experimentado tristezas, o mundo tem experimentado dores, sofrimentos, porque nós talvez não tenhamos apresentado a luz verdadeira, a luz que cura, a luz que salva e a luz que liberta. Então, a mensagem do Senhor, o testemunho, esta visão, esta certeza deve ser anunciada em todos os lugares em que eu e você estivermos participando. O Senhor disse para que após a sua ressurreição fosse então manifestado esse testemunho. Sejamos nós testemunhas. Hoje, domingo, dia da Eucaristia, dia da transfiguração, desçamos da montanha e vamos, porque Jesus está vivo, Ele está ressuscitado e já passou da hora de nós proclamarmos Jesus para o mundo, anunciarmos Jesus para o mundo. Que Deus toque no seu coração, como Ele tocou nos apóstolos, os discípulos Pedro, Tiago e João. Levantai-vos, não tenham medo. Fique na paz do nosso Deus e vamos em frente com o Senhor. Ele está conosco.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria!